Agora, antes de eu prosseguir, prestem atenção, meus amados. Daqui para frente, nós vamos ler várias escrituras que se aplicam às virgens nécias e se aplicam aos 144.000. Pois o processo é o mesmo, a perseguição é a mesma, o inimigo é incomum. É o mesmo inimigo em comum. E ele perseguirá esses dois grupos. Portanto, logo, estas escrituras se referem aos dois grupos. Tanto é que os tipos se referem aos dois grupos. Noé se refere às virgens nécias, Noé se refere aos 144.000. Ló se refere às virgens nécias e Ló também pode representar os 144.000. Então você vai ver que esses tipos servem perfeitamente para os dois, pois os dois precisam ser purgados, os dois têm incredulidade, os dois precisam ser lavados. Os dois deixaram de fazer parte da noiva, os dois. Aqui diz assim, ó, a igreja sobe no capítulo 4 e não retorna mais até o capítulo 19. Isso é depois do período da tribulação, quando Deus chamar os judeus. Quando que é capítulo 19? Depois do período da tribulação, quando Deus chamar os judeus. Quando é que ele chama os judeus? Depois do período da tribulação. E como Enoque, ele subiu antes de um pingo de chuva jamais cair na terra, ele se foi, então o período da tribulação se estabeleceu. Está vendo? Noé estava dentro da arca antes de qualquer tribulação se estabelecer. Ló estava fora de Sodoma antes de qualquer tribulação se estabelecer. Está vendo? E a igreja terá sido antes de qualquer período da tribulação. Agora, durante a tribulação, isso será: as virgens nécias serão caçadas pelo dragão e lança a água de sua boca, que significa multidões de pessoas, exércitos que procurarão e tomarão esta mulher, o remanescente de sua semente, e a matarão. Agora, isto será no período da tribulação. O que é então? Durante a tribulação, as virgens nécias serão caçadas quando o dragão lança água de sua boca. O dragão lança água de sua boca para perseguir a mulher. Muito bem. E ele está dizendo que essa mulher vai morrer. Amados, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Vocês devem ter acompanhado esses últimos blocos que nós fizemos e nós vimos, e foi provado pela Bíblia e pela mensagem, sem ter que esticar nada, que existe 3 tipos de judeus. Só tem um daqueles judeus lá que vai receber a purgação. Só tem um daquela classe de judeus e o resto vai morrer. Mas tem uma classe dentro dessa multidão de gente que não vai morrer. Tem uma classe entre os judeus que são chamados de 144.000 eleitos e fiéis, e eles não serão tocados. 10.000 cairão à direita, 10.000 à esquerda. Mas eles, o anjo foi expresso na sua ordem. Ele disse: não toque aquele que tem o selo de Deus na sua testa. Estamos falando dos 144.000. E agora nós estamos vendo que o processo que Deus vai jogar as assim chamadas virgens nécias é o mesmo. É o mesmo processo. Elas foram predestinadas para serem virgens nécias. Está lá em Mateus capítulo 24. É uma classe especial de pessoas. E há uma multidão que não podia se contar, diz que de todos os países, lá em Apocalipse 7, de todos os países, apareceu esse grupo de pessoas especiais, pessoas maravilhosas. Veja, mas eles são tirados de uma massa que vai morrer sim. Serão assassinados, serão mortos. Mas tem um grupo ali no meio, falando dos 144.000, o profeta disse no livro da Zera, milhões ou milhares de judeus ainda vão morrer, como diz lá em Apocalipse 6. Quando Deus falava com aqueles que já morreram, ele falou: mais vão morrer. Mas você não pode se enganar aqueles que vão morrer com aqueles que têm uma ordem expressa para que não sejam tocados. Quando o anjo da morte vier, ele diz: não toque aqueles que têm o selo de Deus. Nem a terra pode ser destruída enquanto eles não forem preservados, foram garantidos no reino de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Aí você diz assim: pois é, mas então as virgens nécias têm outras classes de pessoas? Tem, vamos dar uma olhada aqui. Que o profeta chamou de virgem nécia. Vamos dar uma olhada aqui. E você faça teu julgamento, meu amado. Você faça teu julgamento. Agora, os judeus de romanismo e protestantismo, isto é, as virgens nécias. Espera aí. Protestantismo é virgem nécia? Se consolidarão na forma da confederação de igrejas, e será como Jesus disse em Mateus 24 e lá em Apocalipse 13, 14. Engana os que habitam na terra, com através
dos milagres com os quais tinha poder de fazer, consolidando essas igrejas que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, a besta que recebera a ferida de espada e vivia. Ele está dizendo que o protestantismo são as virgens nécias. Muito bem. Tem mais uma aqui. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, onde 8 almas se salvaram, mas eu não sei quantas captarão isto. Mas haverá algumas delas que limparão suas lâmpadas, só isso, pois o tempo de limpeza das lâmpadas é agora. E quando as virgens nécias saíram, as quais já receberam a marca da besta, você diz, a marca da besta, irmão Brana? Certamente que sim. Caim também recebeu a marca e saiu. O que foi isto? Quando a igreja batista, quando a igreja pentecostal, quando a igreja presbiteriana tomaram a marca da besta ao invés de receber o Espírito Santo, saíram de Deus e fizeram uma organização. O que fizeram? Tomaram uma falsa esposa do mundo, produziram Jezabéis pintadas e tudo mais, com cabelo curto e vestindo shorts e saias e das modas de Hollywood. E os pecadores saem aceitando elas, com diáconos, com 2 ou 3 esposas e reticências. Ora, ele está chamando essa classe de gente de virginécia. E ainda diz que receberam a marca da besta. Não é isso que diz lá em Apocalipse 15, que eles venceram a marca da besta. Eles venceram o número do seu nome, etc. E a imagem. Mas o profeta está classificando esse tipo de coisa aqui também como virginécia. Tem mais uma. Alguém fez uma pergunta para ele em 1961. Irmão Brana, por favor explique o sangue até os freios dos cavalos, que aparece lá em Apocalipse 14, no último verso. Agora, a Bíblia prediz que nos últimos dias que ele vai fazer uma armadilha para o catolicismo, romanismo e todas aquelas coisas, e o comunismo, e todos eles nos vales de Megido lá, a tal ponto que haverá uma matança entre eles, a tal ponto que o sangue vai subir até os freios dos cavalos. Veja, está em Apocalipse. Isto será no Reticências. Mas graças ao Pai Celestial, acho que não estaremos aqui. Por sua graça, não estaremos. Estaremos na glória, então, está vendo? Isto será logo após que os 2 profetas tiverem profetizado na batalha de Armagedon. Isto é quando estas nações gentias se tornarem tão ímpias, simplesmente continuarem a confederação de igrejas e tudo isso se ajuntar. E Deus tomará a igreja eleita para o lar de cada uma delas, e todas as virgens nécias estarão esperando. Agora, aqueles freios de cavalos virão das virgens nécias e todos eles lá naquele dia. Olha só. O profeta está dizendo que lá no Vale de Megido, na Batalha de Armagedon, ele vai pisar em cima das assim chamadas virgens nécias. O próprio Deus vai lutar contra essas assim chamadas virgens nécias. Isso é o sangue delas que vai, pois elas virão contra o Senhor. Pense nisso, meus amados. Então, do que o profeta tem em sua mente? Para falar que as virgens nécias receberam a marca da besta, para falar que as virgens nécias vão vir contra ele na batalha do Armagedon, e dá uma olhada no restante aqui da citação. E todas as virgens nécias estarão esperando. Agora, aqueles freios de cavalo virão das virgens nécias, e de todos eles lá naquele dia, e o comunismo, quando todos eles se encontrarem lá. E Deus disse que pleitearia com eles, como ele fez nos dias passados, quer dizer, lutaria contra eles, vocês sabem, naquele vale. E é lá onde cavalgará até os freios dos cavalos. Está conectado, obviamente, com Apocalipse 19. Bom, você já imaginou Apocalipse 19? Deus vindo contra as virgens nécias, contra Ló, contra Noé? Pense nisso, meus amados. Do que o profeta está falando? Mas ele tem em mente uma terminologia que ele falava com o mundo denominacional, que eles achavam que aquilo era virginécia. E o profeta usava a linguagem deles. É virginécia. Virginécia já aceitou a marca da besta. Os batistas, os presbiterianos já aceitaram. Veja, meus amados. Veja, nós não podemos fazer o profeta de Deus mentir. Nós não podemos fazer ele um mentiroso. Nós não podemos fazer dele um contradizente das Sagradas Escrituras. Nós é que temos que entender o que é que está na mente de Deus, na mente desse profeta. O simples pega e joga tudo dentro de um tacho e ele acha que Deus está obrigado a fazer da maneira que ele quer. Deus é justo. Deus conhece os corações. Deus conhece os corações, meus amados. Vamos mais um pouco aqui. Tem coisa maravilhosa aqui, meus amados. Que Deus me ajude.
Que Deus me ajude. Quero mostrar algo para vocês. Muito bem. Bom, vamos ler aqui esta citação. Lá, ó, 57. Eu li já aqui, vou ler de novo. Agora, durante a tribulação, isto será: as virgens nécias serão caçadas pelo dragão, e lança a água de sua boca, que significa pessoas, exércitos que procurarão e tomarão esta mulher, o remanescente de sua semente, e a matarão. Agora, isto será no período da tribulação. Muito bem. Muito bem. Agora, amados, volta aqui para mim um pouquinho que eu quero achar uma citação para vocês. Eu quero mostrar uma citação para vocês aqui. Aqui está. Olha a escritura que ele se referiu dessa água lançada pelo dragão. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Mas note o próximo verso. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Viu aí? Ele cita um verso e não fala o outro. O que diz no próximo verso? E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Interessante, não é? Interessante. Perguntas e respostas, 59. Vamos confirmar, vamos ver o que ele disse. Não vamos ficar com medo, não. Agora, aquela igreja foi tomada. A noiva, né? E o remanescente da semente da mulher, que guardava os mandamentos de Deus e tinha fé em Jesus Cristo, está vendo? Não a noiva. O remanescente da semente da mulher. Então o dragão lançou a água da sua boca para fazer guerra com o remanescente da semente. Isto é quando a igreja protestante, debaixo da federação de igrejas, a qual é a imagem da besta, que agora está sendo formada, e haverá um boicote sobre todas as igrejas como esta. Então ele já revelou. Realmente é a imagem da besta perseguindo aqueles que não se inclinarem para este sistema. Muito bem, deixa eu achar mais alguma coisa aqui para vocês. Vamos com calma aqui. Vamos com calma. Muito bem. Então, agora, aqui em Apocalipse 12, anota aí, meus amados. Eu li duas citações para vocês, onde ele diz que o remanescente da semente da mulher são as virgens nécias. Você viu aí, né? E eu posso repetir daqui a pouco para você. Tem mais, mas eu li duas para vocês. Ele disse: o remanescente da semente da mulher são as virgens nécias, que serão perseguidas pela serpente, pelo dragão. Muito bem, por Roma, pela imagem da besta. Muito bem, ele disse isso, não há dúvidas. E agora, deixa eu ler para vocês os 3 versos que compreendem todo o quadro. Vamos ler o quadro inteiro. Então, realmente, o dragão lança os exércitos atrás da mulher, mas alguma coisa acontece que ajuda a mulher. Dá uma olhada lá. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Muito bem. Ele acabou de dizer para nós que eram as virgens nécias. Você não viu aí? Eu não coloquei no quadro para você? Ele disse as virgens nécias. E é as virgens nécias, que serão perseguidas por Roma, pela imagem da besta, o boicote. E se não tiver o sinal, não pode comprar, não pode vender, um boicote, é uma ameaça. Muito bem. Mas sabe o que ele disse aqui no 6º selo? Olha só, para nossa surpresa, para nossa grande surpresa, quem que é a semente da mulher? Dá uma olhada lá. Parágrafo 275. A Bíblia diz que o dragão, Satanás, se irou, isto é, ficou irado com a mulher. Que mulher? Quem é a mulher? Os judeus, Israel. E ele lançou a água de sua boca, que são multidões de pessoas, que foram fazer guerra com o remanescente da semente da mulher. Apocalipse 13, na verdade é 12, né? Agora, ou 13 também, né? Agora, vejam, nós lemos isto. Nós temos isto. Isto é quando Roma enviar seu exército atrás do remanescente, o remanescente da semente da mulher. Quem é que ele disse que é aqui? Israel. Amados, o que isso está nos dizendo?
que a mesma perseguição que os judeus vão receber é a mesma perseguição que as virgens nécias vão receber. Bom, vamos dar uma olhada, então, na continuação da história, o que vai acontecer com os judeus. Vamos ver? Porque, olha, na cabeça aí dos grandes pensadores, dos grandes ministros aí, é que os 144 mil também vão morrer. Espera aí, vamos ver se é isso que a Bíblia está dizendo. Houve uma ajuda, vamos ver o que o profeta diz. Vamos ver o que o profeta diz. Se eu descobrir o que vai acontecer com os 144 mil, vai me dar uma boa ideia do que vai acontecer com as virgens nécias, pois as escrituras são as mesmas, o processo é o mesmo, a purgação é a mesma, o inimigo é incomum, o propósito é o mesmo, os dois estão incrédulos, em um estado de incredulidade, não tem o que se faça, não querem ouvir, não querem dar atenção, vão entrar sujos para o período da tribulação. Vamos ver a continuidade da história. Diz aqui, ó. Neste mesmo tempo, o pacto anticristão que os judeus fizeram com Roma será quebrado. Roma e seus aliados então enviam suas tropas, olha aí, ó, para destruir todos os judeus tementes a Deus e fiéis à palavra. Mas enquanto eles vêm contra a cidade para destruí-la, aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem com seus poderosos exércitos. Será que é Apocalipse 19 aqui? Será? Deixa eu presumir aqui um pouco, né? Me perdoem. Com seus poderosos exércitos para destruir aqueles que andam destruindo a terra. Com o inimigo desbaratado, Jesus então vem e apresenta-se aos 144 mil. Então, antes de Jesus se apresentar, ele manda um exército na frente dele, né? Para fazer uma limpa. Tendo visto seus poderosos atos de salvação, eles chegaram a conhecer seu poder, mas também ao verem suas feridas e saberem que eles o tinham rejeitado até aquele momento, os faz chorar na agonia do terror e temor, assim como fizeram seus irmãos de outrora, quando estavam diante de José, tendo forte medo de que fossem mortos. Mas como José disse, não fiquem zangados com vós mesmos, está tudo bem, Deus estava em tudo isto, ele fez isto para preservar semente, ele fez isto para conservar a vida. Da mesma forma, Jesus expressará paz e amor para eles. A revelação de Jesus Cristo, página 27. Agora, como o profeta aplicou Apocalipse 12, 17, tanto para as virgens nécias quanto para os judeus, então eu me achei no direito de olhar o que acontece aqui, no que ele está dizendo aqui, para ter uma ideia do que vai acontecer lá também. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele tem um caminho só para o seu programa. Agora, amados, as pessoas dizem assim, não, porque toda a palavra foi revelada, o mistério foi revelado. Não, não tá. Olha, foi, não há dúvidas. Só que é o seguinte, é falar de uma maneira para enganar o que não é para ver. Não tá um negócio, jornal, para você ler um jornal. O negócio está escondido, meus amados. O negócio está escondido. Não, porque todos os mistérios foram revelados. Foi revelado para o eleito. Quem não é eleito não foi revelado nada. Foi aí que eles vão se enganar mesmo. Aí que eles vão ser levados a crer em outra coisa. Muito bem. Olha a outra aqui. Notem, ele conquistará. E quase tem que ser o controle agora mesmo. Enquanto ele ainda é o anticristo antes de se tornar besta. Você fala em punição cruel? Só espere. Observe pelo que vão ter que passar aqueles que ficarem na terra. Sim, sim. Haverá choro e pranto e ranger de dentes, pois o dragão, Roma, lançou a água de sua boca para fazer guerra com o remanescente da semente da mulher, que foi deixada na terra depois que a noiva tinha sido selecionada e tirada. E o dragão fez guerra com o remanescente, que não quis entrar, e foram caçados. Muito bem. Lembre-se, meus amados, lembre-se que dos milhões de judeus, 144 mil só vão ser preservados. O resto vai morrer. O profeta que disse está no livro das eras. O resto vai morrer. Apocalipse 6. Deus disse para os judeus que já morreram, perseguidos, queimados no holocausto. Ele disse, ó, teus irmãos vão morrer. Mas quais irmãos? Quais? É uma grande massa de pessoas. Todos vão morrer? Todos vão ser aniquilados? A Bíblia não diz dessa maneira. Eu acabei de ler para vocês. Não, tem 144 mil para preservar a semente. Tem alguns aí que vão passar para o outro lado. Tem alguns aí que vão passar punição cruel, terrível, tenebrosa. Vamos mais um pouco. Eu estou gostando.
Propósito sextuplo, 141. Roma irá romper o pacto no meio do 70º ano. Semana, né? Os 3 anos e meio. Ele romperá aquela aliança com eles e causará com que a abominação que causa desolação se propague até a consumação. Então ele tomará tanto os protestantes e os judeus e os perseguirão. Naquele tempo, esses 2 profetas se levantarão e amaldiçoarão a terra, e ela não choverá nos dias de sua profecia, e eles chamarão fogo do céu e tudo mais. Só esperem. Olha, então nós vamos ver que esses distúrbios da natureza vão ajudar o povo de Israel, não é? Vão ajudar esses eleitos que precisam receber o selo de Deus, não é? Vamos mais um pouquinho aqui.